A liturgia de hoje nos convida a confiar no Senhor, a contar com a sua misericórdia, a esperar nele, a endireitar os nossos caminhos e sermos constantes na fé durante as provações pelas quais passamos quando o servimos. Com o coração firme, com fé em Deus, confiando na sua ação poderosa, celebremos com o coração aberto a sua graça. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência e não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor, e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor
O Senhor lhes ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura traz uma mensagem de coragem àqueles que se decidem pelo serviço a Deus. Os servos do Senhor são provados e devem ter a alma preparada para isso. Com constância na fé e firmeza de coração, os servos devem estar de ouvidos atentos à palavra de Deus e não devem ficar assustados diante das adversidades. Ao contrário, devem aceitá-las, sendo pacientes e confiando que Deus cuidará deles, pois Ele é bondoso e protege todos os que o buscam com sinceridade de coração. Aqueles que confiam em Deus jamais serão abandonados. O salmo que hoje cantamos reforça essa mensagem, recordando-nos que o Senhor cuida dos justos e os ampara em tempos de angústia. Confiemos no Senhor e façamos o bem, servindo-o com um coração fiel. O Evangelho de hoje nos fala de humildade e do servir. Entre os discípulos, discutia-se quem seria o maior. E Jesus ensina que o maior é aquele que se coloca na posição de servo. Ele nos mostra que a grandeza no reino de Deus não está no poder ou na posição social, mas no serviço humilde aos outros. É assim, na humildade, que o reino de Deus vai sendo construído no meio do povo. Sejamos nós servos fiéis a Deus, sem disputas ou competições, mas com amor incessante e confiança inesgotável na graça de Deus. Oração. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, fonte inesgotável de amor, nós vos louvamos por abrires o nosso coração para escutar a vossa palavra. Nós colocamos diante de vós a nossa vida e os nossos desafios.
Dai-nos a graça de confiar plenamente em vós, mesmo nas dificuldades, sabendo que nunca abandonais aqueles que em vós esperam. Fortalecei-nos, para que diante das provações não desanimemos, mas cresçamos em paciência, esperança e amor. Ensinai-nos a verdadeira humildade, para que possamos servir sem buscar reconhecimento, seguindo os passos de vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a nossa fé seja firme, que a nossa caridade seja autêntica, que o nosso coração seja sempre voltado para o bem. Conduzi-nos no caminho da justiça e fazei-nos testemunhas do vosso amor neste mundo. Isso tudo vos pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.